Nesse primeiro método, eu calculei o potencial vetor diretamente através da integral, que o define. Nem sempre é a opção mais direta, mais fácil, como vocês talvez puderam perceber. A integração não é complicada, mas é chatinha. Mas se você não pensar naquele macete de dar uma rotaçãozinha no eixo, mudar o sistema de eixo original, fica complicado. Nos métodos seguintes eu vou usar coisas que nós já aprendemos, que funcionavam bem para o potencial escalar e vão funcionar bem para o potencial magnético. Então, nesse outro método, eu vou calcular o potencial vetor, não através do cálculo direto da integral, mas através de uma expansão em multipolos. Depois, nós podemos usar o potencial escalar magnético. Eu posso definir o potencial escalar magnético nesse caso? Com cuidado, eu posso, porque eu tenho duas regiões distintas ali naquela geometria desse problema. Uma região é dentro da esfera. Tem corrente aqui dentro? Não tem. Tem corrente na superfície, mas aqui dentro não tem. Então aqui eu posso definir um potencial psi1 e posso definir um potencial psi2 para a região de fora também. Só não posso definir o potencial na superfície, porque lá tem uma corrente superficial. Então vejam bem, até uma dúvida que a Renata teve recentemente. Não é que o potencial seja descontínuo. Eu nem posso falar em continuidade do potencial nesse caso, porque eu não posso definir o potencial na superfície. É uma função para dentro e uma função para fora. Se você juntar tudo isso numa função só, aí vai aparecer como descontínuo na superfície. Mas a rigor são duas coisas diferentes. O potencial dentro é uma coisa e o potencial fora é outra. Mas nesse exemplo eu vou expandir em multipolos o potencial vetor. Na próxima forma de resolver, eu vou resolver a equação de Laplace para os potenciais escalares. E depois vou resolver a equação de Laplace para o potencial vetor. Para esse problema específico não dá, mas vocês vão ver, e talvez já até estejam imaginando, né, que isso é muito análogo, muito parecido com o problema de uma esfera imantada. Imagina uma esfera magnetizada com uma magnetização M uniforme. Se o M dentro da esfera é uniforme, é sempre uma direção, vamos adotar como Z chapéu, por exemplo, não é mais ou menos de se esperar que o B lá dentro seja uniforme? Porque o B e o M são na mesma direção, materiais isotrópicos. Então lá dentro o campo B vai ser uniforme. E uma esfera, uma forma geométrica perfeita, ela vai produzir um campo que fora dela é o de um dipolo perfeito. Então é totalmente análogo a esse campo que nós obtivemos agora. Para esse caso da esfera magnetizada, dá para a gente calcular o potencial escalar através daquelas fórmulas que nós vimos na aula passada. E aí, além de resolver por equação de Laplace, nós podemos também fazer expansão em multipolos do potencial escalar. E tem mais um método ainda que é a solução direta do cálculo daquela integral, mas usando a função delta de Dirac. Ou seja, ao invés de trabalhar com K, um J escrito como a função delta. Mas isso é cheio de truques. Não é uma coisa que assim, vale a pena você encarar como um método. É um acaso que naquele caso dá certo. Oi? O senhor tinha comentado sobre resolver a equação de Laplace para o potencial vetor? Sim. A equação que o potencial vetor satisfaz é a equação de Poisson. Laplaciano de A é igual a menos μ0J. Mas como fora, na região R maior que R1, não tem corrente, e dentro, na região R menor que R1, também não tem corrente, se torna a equação de Laplace. Laplaciano de A é igual a zero. Bom, o A é a integral do K dividido por módulo de R menos R'. O K nós já escrevemos, não já? Vou copiar ele aqui. O K, um ponto da superfície da esfera, sigma, ômega, R, seno θ, φ chapéu. Ômega vetorial de R'. R' é R1, R' chapéu. O ômega está em Z. Z vetorial de R' chapéu vai dar seno de θ, φ chapéu. Então nós conhecemos o integrando lá em cima. E o que eu vou fazer é a expansão em multipolos. Expansão em multipolos nós vimos dois tipos, né? Nós podíamos, nos casos em que existia simetria azimutal, ou seja, nada dependia do φ, eu poderia expandir isso direto em polinômio de Legendre, certo? Mas aqui nós temos uma dependência em φ. Não por causa do vetor unitário em si, φ chapéu, não, porque o φ chapéu é um vetor que varia de ponto para ponto e ele depende da coordenada φ ao redor do eixo Z. Então nós não podemos simplesmente expandir em termos de polinômios de Legendre, temos que usar a expansão completa em harmônicos esféricos. Como é que é isso mesmo? 4π, somatório, em L, em M, o M varia de menos L a L. O L, em princípio, varia de 0 a infinito, mas nós não temos um monopolo, então já podemos expressar isso começando o L de 1. 4π, então ficaríamos aqui com R menor elevado a L, sobre o R maior elevado a L mais 1, Y, Lm de θ e φ, Y, Lm complexo conjugado, θ', φ'. Substituímos isso na integral, expandimos, faltou o fator de 2L mais 1. Peraí,
Substituímos isso na integral, expandimos e simplificamos daquela forma que a gente já conhece. Bom, no integrando nós temos aqui, ó, seno de θ, filinha chapéu. Vocês precisam aprender a tratar isso, que eu notei que tem uma certa dificuldade grande em manusear isso aqui. Olha, em primeiro lugar, o que eu devo fazer? Vamos escrever esse filinha chapéu em componentes cartesianas. Então ficaria seno de θ. O que é o filinha chapéu? O φ chapéu é um vetor paralelo ao plano XY. Faz um ângulo φ com o eixo Y. Então ele tem componentes menos seno de φ na direção de x, mais cosseno de φ na direção de y. Vão, portanto, aparecer fatores no numerador como seno θ, seno de φ, seno θ, cosseno de φ. Mas se você tiver um pouquinho de experiência com harmônicos esféricos, só de ter olhado as expressões de alguns poucos harmônicos esféricos, você vai se lembrar que o y11, θ e φ, o que é? Menos raiz de 3 sobre 8π, seno θ, e elevado a φ. E o y1 menos 1 de θ e φ é mais raiz de 3 sobre 8π, a mesma constante, vou chamar isso aqui de uma constante alfa, seno de θ, e elevado a menos φ. Então veja bem, ó, seno θ, cosseno de φ, é mais i seno de θ, seno de φ, elevado a φ expandido, né? Aqui é tudo com linha, depois eu transformo para linha na hora de escrever. Essa constante aqui, 3 sobre raiz de 8π, vai passar invertida, o inverso dela eu vou chamar de alfa. Alfa vezes y1. O alfa é raiz de 8π sobre 3. E por outro lado, considerando a expressão de baixo, para m igual a menos 1, aqui é menos, né? Aqui é mais. Alfa, y1 menos 1. Se você somar essas duas expressões aqui, ou depois subtrair, se eu somar as duas, seno θ, cosseno φ, duas vezes, esse cancela, é menos esse mais esse. Então daqui, somando 1 com 2, resulta seno θ, cosseno φ é alfa, y1 menos 1, menos y1. E subtraindo as duas, 1 menos 2, vou fazer 2 menos 1. Essa menos essa, vai ficar menos 2... Ah, tem um fator de 2, né? Porque ficaria 2 seno θ. Então essa menos essa fica menos 2i, seno θ, seno φ. Então eu quero isolar o seno de θ, seno de φ. Vai ser a soma, alfa mais alfa. y1 menos 1 mais y1 menos 1. Então, y1... Como eu escrevi o primeiro negativo primeiro, eu vou escrever de novo aqui. Mais y1... Aqui não precisa vírgula. Então aqui era menos 2i. Porque eu passo o 2 dividindo, o alfa, tem um alfa aqui, né? Passo o 2 dividindo, menos i aqui, vai ficar i positivo aqui. Agora é só colocar o som negativo. Mas o legal de fazer a expansão é que nós sabemos o seguinte, o A vai ser, vamos escrever de novo aqui, μ0, constante, sigma, ômega, r sobre 4π, somatório. Em L, variando de 1 até infinito, somatório de m, fatores constantes, 4π, r menor sobre r maior, cada um elevado ao seu respectivo fator, y, lm de θ e φ, isso é constante, a integral em θ' é filinha. 2L mais 1, 4π poderia ter cortado. Só, né? Vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 até π, y, lm, complexo conjugado de θ' e filinha. E agora eu vou ter isso aqui. Para a componente x chapéu, é menos seno θ, seno φ. Ou seja, menos isso aqui. Eu tenho um fator de alfa também, né? De alfa. Esse alfa eu posso colocar aqui fora, para tirar o fator de alfa. Então, o termo em x chapéu é esse aqui, ó. Negativo disso. Menos i x chapéu, y1 menos 1, θ' filinha, mais y1, θ' filinha. Mais seno θ, cosseno de φ em y chapéu. Então, mais y chapéu, seno θ, cosseno φ, é o alfa, que eu já coloquei em evidência, sobre 2, né? Tem um fator de 2 também. y1 menos 1, menos y1, vezes o elemento de área, que é r ao quadrado. Vou jogar esse r ao quadrado lá para fora. Seno de θ, dθ, dφ. Bom, integral disso, ylm, y1 menos 1. Integral de ylm com y1. Só dá diferente de zero se o L for igual a 1 e o m mais ou menos 1. Essa sim é a relação de ortogonalidade. Pela ortogonalidade dos polinômios de Legendre, o y, lm, complexo conjugado de θ e φ, y, L', M' de θ, φ, seno de θ, dθ, dφ é delta L', delta M'. Ou seja, o A se simplifica para μ0
sigma ômega R ao cubo, 4π cancela, R menor elevado a L. O L é L igual a 1, né? Então aqui eu já posso usar esse fato, né? O R menor elevado a 1 sobre o R maior elevado ao quadrado. E aqui vai aparecer um fator de 2L mais 1, que é 3. E como vão ficar as integrais? Tem um fator de alfa sobre 2? Vamos colocar ele aqui, já que ele vai cortar. Porque nas integrais, o que vai sobrar? Vai sobrar essa integral aqui, ó. Só dá diferente de 0 quando L igual a 1 e M igual a menos 1. Essa aqui só dá diferente de 0 quando L igual a 1 e M igual a 1. Então vai ficar, nesse caso vai ficar 1 na integral, menos IX chapéu, Y1, 1, de θ e φ, que é esse aqui, mais, aqui é Y1 menos 1, né? Primeiro termo. Mais Y11 de θ e de φ. Mais Y chapéu, essa integral aqui vai dar 1 se o L igual a 1 e M igual a menos 1. Então esse aí daqui de fora vai ficar Y1 menos 1 de θ e φ, menos Y11 de θ e φ. Vejam que tudo voltou praticamente as mesmas expressões que a gente tinha antes, só que agora, milagrosamente, é como se eu tivesse trocado o θ' pelo θ e vice-versa. Alfa sobre 2, Y1 menos 1 menos Y11, que é esse aqui de baixo, é o seno θ cosseno φ. E aqui vai dar o I, alfa sobre 2, seno θ seno φ. Alfa sobre 2 vezes aqui dá o I seno θ seno φ. Aqui é menos I ao quadrado e fica 1. Tudo fica real, né, como deveria ser. Então, esse fator de alfa sobre 2 cai fora e esse negócio aqui é substituído por seno θ cosseno φ. Com que ficamos? Mi0, sigma, ômega, R ao cubo, R menor, sobre 3R maior ao quadrado, seno θ. Seno θ vai aparecer nos dois? Vai. Então, posso colocar em evidência. Aqui fica menos seno de φ e aqui fica cosseno de φ, que é o φ chapéu. Nesse caso, como a esfera só está carregada na superfície, né, os R são constantes, vejam que para R menor que Rão, esse aqui é o R'inho, esse aqui é o R'ão. Fica R'ão, R'inho, mesmo resultado que a gente tinha antes. Para fora da esfera, ao contrário. Aqui fica R'ão e aqui fica R ao quadrado. R'ão a quarta sobre R ao quadrado. Mesmo resultado que nós tínhamos antes. Mesmos potenciais, mesmos campos. Na aula que vem, então, eu faço pelo potencial escalar, resolvendo a equação de Laplace.